continuando agora com serviços relacionados a NFE cabeçalho, eu tenho 3 operações, né, 3 contratos. 3 contratos de operação, né? Todos estão no mesmo contrato de serviço, que é Select NFE cabeçalho, Select NFE cabeçalho por ID e o salvamento, né? Salvar e atualizar, na verdade, NFE cabeçalho. Conforme a gente vê aqui na declaração, no contrato da operação, o Select NFE cabeçalho ele recebe como parâmetro uma NFE cabeçalho, que na verdade é o parâmetro que vai ser utilizado para restringir a lista que volta como retorno. A NFE cabeçalho, Select NFE cabeçalho por ID recebe um int, que é o ID da NFE cabeçalho que está sendo consultada, e retorna como parâmetro um objeto, só um único objeto, NFE cabeçalho, enquanto aqui eu tenho um retorno de uma lista, né? Por fim, então, eu tenho a operação salvar NFE cabeçalho, que retorna o cabeçalho DTO. Desculpa, que recebe como parâmetro um objeto NFE cabeçalho DTO, que será persistido ou atualizado no banco de dados se ele já existir. Retorna como valor um int. Tá ok? Muito bem, essas são as 3 operações. A gente vai começar pela operação que retorna uma lista, que é esta operação aqui, tá ok? Então, uma operação bastante simples, né? Se observar, ela é muito parecida com aquilo que a gente já viu em relação a select dos outros objetos persistentes, classes persistentes, né? Tem a declaração da lista, que retorna como resultado, tem a seção que eu abro junto ao banco de dados, junto ao NHibernate com o banco de dados, declaro então o meu DAO, instancio o meu DAO, aqui então eu tenho que o tipo genérico, na verdade eu especifico qual é esse tipo, né, que é um NFE cabeçalho DTO, e por fim então eu chamo o meu DAO no método select, passando como filtro o elemento NFE cabeçalho, tá ok? Sendo que eu tenho um retorno de resultado, uma lista, então que eu devolvo para o cliente, tá ok? Segunda operação então, select NFE cabeçalho por ID, né? Observe então que aqui eu tenho a entrada de um parâmetro de ID, que é o filtro da consulta. Declaro um NFE cabeçalho DTO, que vai ser o resultado dessa consulta. E aqui então eu abro a minha sessão com o banco de dados utilizando o NHibernate. Aqui então eu tenho o bloco using, veja que ele é bem grande dessa vez, né? E aqui eu retorno o resultado, que na verdade é o meu cabeçalho DTO. Dentro desse bloco, então, eu vou ter a declaração de vários DAOs para fazer várias consultas, e eu começo pelo DAO da própria NFE cabeçalho, onde então eu vou selecionar a partir do ID o cabeçalho da NFE, retornando então, já armazenando na minha variável o resultado que eu declarei neste ponto aqui. Muito bem, na sequência eu tenho o meu destinatário, a consulta pelo destinatário. O destinatário é uma das propriedades do meu cabeçalho que eu não tenho mapeado com o banco de dados, que eu não tenho mapeado no meu arquivo de mapeamento, né? Observe. Então tem outras propriedades, o destinatário é uma delas. Então aqui no meu serviço eu estou instanciando esse destinatário, né? Na verdade eu estou instanciando o DAO do destinatário, estou fazendo uma consulta com este DAO. Essa minha consulta vai retornar uma lista, porque eu estou passando como filtro uma NFE destinatário cujo ID NFE cabeçalho seja igual ao ID do elemento que eu busquei no banco de dados anteriormente, aqui em cima, na verdade. E veja só, isso aí me retorna uma lista. Só que eu sei que o destinatário sempre vai ter um elemento só associado a cada NFE. Então, nesse caso aqui,
eu vejo se a lista é maior que zero, e se for maior que zero eu capturo o primeiro elemento e aí atribuo ao meu resultado. A mesma operação eu vou fazer aqui para o emitente, tá ok? Faço a mesma operação para o emitente, declaro o DAO, faço a consulta do emitente DTO, atribuo o NFE cabeçalho, o ID da NFE cabeçalho e retorno uma lista. Se for maior que zero, atribuo o emitente ao resultado. Local de entrega, mesmo procedimento, tá ok? Declaração do DAO, declaração da lista, consulta, e aí se o resultado for maior do que zero, a lista tiver mais do que um elemento, atribuo o primeiro elemento encontrado, que eu já sei que vai ter, será apenas um, a o meu resultado. Retirada, idêntico, declaração de retirada, declaração do DAO de retirada, eu instancio o DAO com a mesma seção, declaro a minha lista, faço a consulta, e se o resultado da lista tiver mais de um elemento, atribuo este local de resultado, local de retirada ao meu resultado. NFE transporte, idêntico, tá ok? Declaração do DAO, instancio, utilizo a lista, declaro a lista, faço a consulta, se o resultado tiver mais do que um elemento, eu atribuo ao meu minha propriedade de transporte no meu cabeçalho. Fatura vai mudar um pouco a consulta, porque na verdade a fatura ela é um elemento composto de duplicatas, tá ok? A fatura é um elemento composto de duplicatas. Então, nós vamos aqui declarar um DAO de fatura, eu vou declarar uma lista, vou fazer a seleção no banco, e a partir dessa lista, então, como eu sei que cada NFE é associado apenas a uma fatura, eu vou então atribuir o primeiro elemento dessa minha fatura ao meu cabeçalho, a minha nota fiscal cabeçalho. Declaro o meu DAO de duplicatas, tá ok? E listo todas as duplicatas que estão associadas à fatura que eu localizei no banco de dados. Tá ok? Então aqui as faturas. Então aqui eu tenho a consulta, né? Fazendo um filtro pelo ID da fatura. Atribuo a lista de duplicatas à minha fatura, que está atribuída ao meu cabeçalho. Os demais elementos então da consulta são duas listas. A primeira é a lista de cupom fiscal. Declaro o DAO para consulta de cupom fiscal. E na sequência faço a consulta passando como parâmetro o ID NFE cabeçalho. Mesma coisa para a lista de detalhes que compõe a minha nota. Declaro o meu DAO e aí então atribuo o resultado ao meu cabeçalho NFE, né? A consulta é a mesma, fazendo um filtro aqui pela ID NFE cabeçalho no DAO que faz a consulta nos detalhes, tá? Após tudo isso aí eu retorno o resultado. A gente pode fazer um teste aqui, vamos ver aqui NFE cabeçalho, só pra gente, eu tenho essa NFE de ID 1, então eu vou executar. Vamos fazer um teste então no Select NFE cabeçalho. Não vou passar nada como parâmetro. Ele vai me retornar uma lista que nesse caso tem apenas um elemento. Tá ok? Eu vou pegar esse um elemento que eu tenho aqui, né? Observe. Tenho este um elemento. Se a gente observar a lista dele, a lista detalhe, por exemplo, não está preenchida. Lista cupom fiscal não está preenchida. A informação local de retirada e local de entrega não estão preenchidos e assim por diante. Então, vou pegar agora o valor do ID, né? ID é 1, e vou fazer uma consulta aqui pelo ID. E aí sim, como a gente viu, né? Eu vou ter todos os elementos agora preenchidos, né? Destinatário, eu vou ter o emitente, eu vou ter a fatura, tá ok?
Eu vou ter também o local de a lista de detalhes, que na verdade é composta de apenas um detalhe, né? Nós vamos ter também o local de entrega, ok? E o local de retirada preenchido. Tá, ok? Então essa consulta pelo ID me retorna, enquanto a consulta convencional da lista me retorna o cabeçalho, né, com algumas informações, a consulta pelo ID me retorna o objeto completo. Para finalizar a lista de serviços, então a gente tem que olhar a operação que salva o cabeçalho. Operação que salva o cabeçalho é uma operação um pouquinho mais complexa do que essas que a gente viu até agora. Então, inicialmente aqui, eu atribuo o resultado -1, ou seja, a operação falhou, tá falha, né? Não deu certo. Abro o meu bloco use, veja que é um bloco bastante grande, tão grande quanto o anterior que nós vimos, ou maior, esse aqui ainda. Declaro o meu DAO de cabeçalho, meu DAO para NFE cabeçalho, e veja só, monto a minha chave de acesso nesse momento. Essa chave de acesso, na verdade, essa montagem aqui é uma regra, e essa regra eu já mostrei na parte teórica, né? E se você não lembra, você pode consultar o manual de integração do contribuinte, essa regra que também está lá. Então você pode olhar aqui a montagem da chave, tá ok? Utilizo o módulo, a funcionalidade na minha biblioteca para cálculo do dígito do módulo, tá? Dígito módulo 11, e aqui então eu tenho esse método, você pode olhar com mais calma posteriormente. Calculo a minha chave de acesso primeiro, na sequência eu calculo o dígito da chave de acesso, atribuo o número da minha NFE, tá ok? Código numérico também. Como eu estou em ambiente de homologação, então sempre passo o parâmetro 2, né? Esse sistema não está pronto para produção, então eu fixei o código como 2, homologação, e chamo então o método do meu DAO, Save or Update. Lembrando que as demais propriedades já estão preenchidas, já foram preenchidas pela aplicação cliente. Ok? Então a aplicação cliente chamou, já salvou as demais propriedades. Na sequência, eu tenho o meu destinatário, então eu verifico se o usuário, quando chamou o cliente, quando o cliente chamou, se ele preencheu o destinatário. Se o destinatário for diferente de nulo, eu vou persistir. E aí então instancio o meu DAO de destinatário, atribuo a esse destinatário a NFE que eu acabei de salvar ou atualizar. Atribuo o ID. Chamo o método do meu DAO, Save or Update, passando o destinatário como parâmetro. Na sequência eu tenho um bloco para o if para o NFE emitente, onde eu vou fazer a mesma coisa. Declaro, verifico primeiro se o emitente foi preenchido. Se foi, se ele existe, então eu declaro o meu DAO, atribuo o ID da NFE cabeçalho associado a este emitente e aí faço o Save or Update. Fatura, a mesma coisa, no entanto, eu tenho uma lista de duplicatas associada à fatura, né? E aí é que está então a diferença. Verifico se a fatura existe. Se a fatura existe, eu faço primeiro a persistência da fatura. Tá ok? Na sequência, declaro o meu DAO para as duplicatas. E aí, então, primeira coisa que eu vou fazer, eu removo todas as duplicatas que eu tenho no banco de dados associadas a essa fatura. Tá? E é esse processo que eu estou fazendo aqui. Eu seleciono as duplicatas existentes e faço a exclusão. Na sequência, eu vou, então, percorrer a minha fatura persistindo, né, a lista de duplicatas que ela contém. Aqui está, né, a lista de duplicatas. Então, para cada duplicata eu vou atribuir o ID da fatura, né? E aí então eu vou salvar ou atualizar do banco de dados. Observe aqui que eu faço um session.merge para fazer o merge da duplicata DTO que eu estou persistindo com a duplicata DTO que eu fiz a exclusão aqui no banco de dados. Tá? Cupom fiscal é processo muito parecido com o da fatura, né? Eu tenho uma lista também de cupons fiscais. Então, se essa lista for maior do que 0, significa que o usuário, quando usou a aplicação cliente, ele
preencheu a lista de cupons fiscais. Tá? Então faço a persistência, declaro o meu DAO, que eu vou utilizar para a persistência dos cupons fiscais, declaro a lista de cupons fiscais que já existe no banco de dados, e essa lista eu vou excluir para que a base de dados fique limpa e eu possa persistir as novas duplicatas. Né? Então aqui eu faço a consulta, né, e vai me retornar então a lista de cupons fiscais associadas a essa NFE, esse ID de NFE, e faço a exclusão. Na sequência eu faço a mesma coisa, declaro então uma lista nova, que é a lista que vem na minha NFE cabeçalho, e aí eu percorro essa lista, atribuindo o ID da NFE cabeçalho. Faço um save or update, porém antes eu faço um merge com o cupom fiscal que eu excluí. Lista detalhe, também esse procedimento, né? Verifico se a lista de detalhe é maior do que 0, declaro o meu DAO, verifico se no banco de dados para essa nota fiscal eletrônica, se já existe uma lista de detalhes gravada. Se já existir, eu faço a exclusão de cada um destes detalhes. Tá? Na sequência, eu vou então percorrer a minha lista de detalhes que veio como parâmetro do meu cabeçalho, né, da NFE cabeçalho, vou atribuir o ID, e aí nós vamos então fazer o save or update, fazendo o merge deste detalhe com o detalhe que foi excluído. Né? Ok? Na sequência aqui, nós temos a persistência do local de entrega, persistência simples se comparadas com as que a gente viu anteriormente. Nós verificamos se o local de entrega é nulo. Se for diferente de nulo, então declaro o meu DAO, seto o parâmetro NFE cabeçalho e chamo save or update no local de entrega. O mesmo para o local de retirada, verifico se é diferente de nulo, declaro o meu DAO, faço aqui a atribuição do ID, tá ok? Para NFE cabeçalho, para o parâmetro NFE cabeçalho no local de retirada e faço save or update. Save or update. Por fim, eu tenho o transporte, verifico se é diferente de nulo na minha NFE cabeçalho, declaro aqui o meu DAO para transporte, né? Atribuo o ID NFE cabeçalho e aí faço save or update para o objeto transporte que veio como parâmetro aqui do NFE cabeçalho. No final eu chamo um session.flush. Se a gente não fizer o session.flush, o resultado não é salvo, tá? Então session.flush serve para ele persistir todas essas informações no banco de dados, né? Então tudo que está em memória agora eu dou um flush, eu descarrego para o banco de dados. Tá ok? Se no meio disso tudo acontecer algum erro, retorna para o cliente. Uma falha. Em relação às operações de NFE, era isso? Essa operação de persistência não tem como eu fazer um teste, porque para eu fazer um teste eu teria que ter um objeto preenchido aqui, eu não vou preencher isso aqui tudo, mas quando nós formos utilizar o cliente, a gente vê isso aqui em operação. Tá ok? Em relação às operações de NFE, de persistência, operações do nosso serviço para NFE cabeçalho, era isso. Na verdade, aqui eu finalizo também toda a parte do serviço, né? E na sequência a gente vai para o nosso cliente. Cliente que a gente implementa com WPF.